mostrando, falando. E a gente vê que quando Jesus morre, é um choque muito grande, porque eles esperavam algo diferente, né? E aí Jesus morre, o libertador morre, né? Ele ia nos libertar, o jugo romano morre. E a gente vê que ele ressuscita, ainda fica meio confuso se era ele mesmo, se não era, né? Tomé, alguns lá, não queria dissolver, alguma coisa desse tipo. E a gente vê que não foi fácil, né? Para os discípulos enfrentar tudo isso. Mas tem um capítulo fantástico da palavra de Deus, que é João capítulo 21. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje esse capítulo. João capítulo 21. Então, depois de todas as narrativas de Jesus, né, dos ensinamentos, parece que Jesus ainda precisava fazer algo pelos discípulos para que eles entendessem qual foi o propósito do seu chamado. E aqui o capítulo 21 ele é muito claro nisso, tá? Eu vou tentar ser rápido para que a gente possa entender, né, de uma maneira bem didática, simples. Capítulo 21, vamos lá. Como que é o título do sermão hoje? Como? Novamente na praia. Por que novamente na praia? Olha para vocês verem. Aonde vocês imaginam que os discípulos passaram o maior tempo de sua vida? Não foi. E agora o capítulo 21, ele traz exatamente isso. Novamente tá? E por que Jesus reuniu exclusivamente nesse local com os discípulos, depois de sua morte? Então vamos lá. Capítulo 21, verso 1. Depois disso manifestou-se Jesus. Ele já havia manifestado a alguns discípulos, né? A gente sabe, Maria, algumas vezes ali, 3 vezes, se eu não me engano, já havia se manifestado antes desse aqui, para os discípulos. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, João e Tiago, e aqui fala os outros 2 discípulos, que não falam o nome. Então, 7 discípulos, 7, tá? Aí então disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já amanhã. E por que eles não apanharam nada, irmãos? Passaram a noite deles, eram pescadores. Eles conheciam o mar, eles sabiam onde estavam os peixes. Porque os pescadores sabem onde estão os cardumes, né? Que eles se pescam em alto mar. Porque eles estavam sem Jesus. Continuando. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram
com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. 200 côvados dá uma distância de 90 metros, para você ter uma ideia. Então, 90 metros eles não estavam longe da praia, estavam bem pertinhos, né? Verso 9: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha que maravilha, hein? E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jandai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem eras tu, porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Irmãos, os discípulos, a morte de Jesus, parece que a vida tinha que continuar. Não é assim que a gente fala? Quando morre um parente da gente, alguém que a gente gosta, você fica triste, chateado, mas a vida, ela tem que seguir em frente. E parece que aqui não foi diferente. Pedro, olha, o mestre morreu, então a vida tem que continuar. Nós somos o que? Pescadores. Nós precisamos comer, beber, nós precisamos nos vestir. Então nós vamos, muito obrigado, nós vamos pescar, vamos trabalhar, vamos continuar a vida. E foi exatamente isso que fizeram, irmãos. Eles foram pescar. E Jesus então prepara esse momento aqui com eles, exatamente para dizer o seguinte, irmãos: olha, eu morri, eu sei que vocês estão meio perturbados, meio desconectados, porque não estão entendendo nada. Vocês queriam que eu os libertasse do jugo romano, mas não é essa libertação que eu vim trazer. É uma libertação muito maior, que é a libertação do pecado. E eu quero então que vocês compreendam que eu não chamei vocês para serem pescadores de peixes. E quando você vai lá em Mateus capítulo 4, verso 18, Jesus ele fala exatamente isso para Pedro. Olha, estou chamando você, Pedro, porque você vai ser pescador de homens. O que Jesus estava tentando trazer à mente deles era exatamente isso. Vocês não foram chamados para viver para este mundo, vocês foram chamados para viver para o meu reino. E o meu reino não é daqui. Vocês lembram quando Jesus manda 70 discípulos a pregar o Evangelho? O que ele disse para eles? Levem bastante comida, levem bastante roupa, estejam preparados porque a missão é dura. Foi isso que ele falou? Não levem nem 2 sapatos. Só vai com o que você está no pé. E o relato diz que nem as sandálias, nem os sapatos gastaram quando eles voltaram. Então Jesus estava tentando mostrar, olha, vocês viram o que eu fiz por vocês. Não se preocupem, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. Não vai faltar o pão na mesa de vocês. E muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas desse mundo, tão absorvidos pelo consumismo desse mundo, irmãos. Porque o tanto que nós ganhamos nunca dá para suprir as nossas necessidades. Porque nós estamos num mundo consumista, que consome nossas energias, nossas forças para ganhar o pão, em busca de mais, de ter mais, de conquistar mais. Enquanto Jesus fala para eles, olha, não se preocupem com nada, eu vou sustentar vocês. Vocês viram, vocês
passaram a noite inteira tentando pegar peixes. Vocês conseguiram? E sabem por que não conseguiram? Porque vocês estavam sem mim. E sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe por que talvez eu e você estejamos tão procurando coisas desse mundo desenfreadamente, consumo, e gasta aqui, gasta ali? É porque estamos na verdade sem Jesus. Não entendemos o chamado de Jesus na nossa vida. Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens. Jesus chamou a mim e a você para sermos missionários no reino dos céus. Esse foi o propósito de Jesus ao nos chamar. E quando a gente fala, não, eu creio em Jesus, mas você não crê que Ele vai prover para você o necessário para a sua vida? Por que então não estamos dedicando aquilo que é preciso para Jesus, para a obra de Jesus? Por que quando convoca a igreja fazendo um trabalho missionário não vem ninguém? Onde é que estão as nossas forças? Onde é que está centralizada exatamente as nossas vontades? O que estamos buscando em primeiro lugar? E Jesus quis mostrar exatamente isso para você. Olha, Pedro, você está achando que você vai voltar a ser pescador de peixes, Pedro? Não vai, Pedro. Porque eu tenho algo muito maior para você. E sabe aonde você consegue entender isso? Na sequência, quando nós vamos no verso 15. Quando nós vamos no verso 15, olha a conversa de Pedro com Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse isso. E dito isto, disse-lhe: segue. Parece que Jesus precisava completar, a obra que ele começou a realizar em Pedro, quando ele chama Pedro, e ele diz para Pedro lá em Mateus capítulo 4, e diz que olha, você vai ser pescador de homens. Talvez o desafio maior aqui para Pedro, e talvez seja para a minha vida e para a sua vida, é enfrentar as nossas decepções. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Lembram? Ele dizia que, olha, eu morro por ti, Jesus. Estou pronto a morrer pelo Evangelho, por ti, estou pronto. Mas na verdade Pedro negou Jesus 3 vezes. E isso se encontra lá em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Veja que a negação de Pedro não aparece em João. Esse capítulo que nós estamos vendo, ele não aparece nos outros evangelhos, somente aqui em João.
E quando você pega isso, você vê que João está complementando as narrativas bíblicas que houve. Exatamente isso. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava. Era para que Pedro lembrasse exatamente que ele havia o negado. Irmãos, pecados, quando eles são secretos, eu e você precisamos confessar a Deus secretamente. Ninguém precisa ficar sabendo dos nossos pecados. É uma relação entre você e Deus. Mas quando os pecados são abertos, são públicos, esses pecados têm que ser confessados publicamente. E foi exatamente isso que Jesus fez aqui. Jesus fez com que Pedro entendesse e confessasse aos outros discípulos que ele o amava publicamente. Porque para os outros discípulos, imagina na mente deles: Pedro, nosso líder, negou Jesus 3 vezes. Ele não tem condição de ser o nosso líder. Ele não tem condições de dirigir uma igreja. Porque ele negou o Senhor 3 vezes. Então Jesus precisava mostrar para os outros discípulos que Pedro seria o líder da igreja. Apesar do seu erro, da sua falta ali que ele teve com Jesus, mas que Jesus o capacitaria para isso. E eles precisavam compreender isso, para que realmente a igreja se unisse e fortalecesse. E muitas vezes, irmãos, mas muitas vezes, nós deixamos de fazer as coisas para Deus porque nos espelhamos nas outras pessoas. Com certeza os discípulos deixariam de seguir a Jesus se Jesus não tivesse feito isso aqui para com os discípulos, mostrasse para eles que aquilo que faltava em Pedro, Jesus iria completar, e que Jesus o havia perdoado. A igreja não seria a mesma se não houvesse isso. E às vezes eu e você também não aceitamos muitas vezes isso, irmãos. Condenamos as pessoas na igreja. Desistimos às vezes. Não pregamos mais o Evangelho. Deixamos de falar do amor de Jesus. Exatamente por isso às vezes. Porque vemos os erros nos outros, mas não compreendemos o amor e o perdão de Jesus, que é muito acima dos erros. E os discípulos precisavam entender isso. Eles precisavam compreender isso, irmãos. Sabe? E quando você vê, olha, sabe, Pedro, eu te chamei você, nessa conversa aqui mais ou menos, eu te chamei você porque você é muito especial. Quando eu te chamei para ser pescador de homem, porque eu sei que você vai ser pescador de homem. O que eu tenho para você é maior do que os seus pensamentos, do que a sua negação, amigo. E sabe, irmãos, Jesus ainda diz para Pedro: olha, como que você vai morrer? Você vai ser levado pelos outros. E a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não quis morrer como Jesus morreu. Sabe, irmãos? Três vezes Pedro nega. 3 vezes Jesus pergunta se ele ama. E 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha. Por que Jesus chamou você a fazer parte desta igreja? Nos orgulhamos às vezes, né? Somos a igreja da profecia bíblica. A 1844. Que data memorável. E daí, irmãos? O que está importando isso? Pela maneira que estamos vivendo em relação ao chamado de Cristo para nós. Nós estamos como os discípulos. Parece que Jesus continua morto, e o que nós queríamos que Ele nos libertasse não libertou,
Nós continuamos escravos ainda. E é por isso que não nos entregamos de corpo e alma ao Evangelho. Nós não estamos dispostos a ir. Em Mateus, quando Jesus divide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a nação, povo, língua. Dá para entender isso? No livro missionário desse ano passado, parece que o irmão José fez quase todo o trabalho sozinho. Não é? Foi? Ou mais ou menos? Quase, né? Mas eu não sei, irmãos. Talvez nós estamos como as 10 virgens, todos nós estamos dormindo. Mas sabe qual vai ser o maior problema? Não é nós dormirmos, não. Talvez estamos dormindo porque estamos reparando nos outros. Ah, porque o outro não faz, eu também não faço. Porque o outro não vem, eu também não venho. Aí, ninguém chega no horário da escola sabatina, então vamos mudar o horário do culto, para ver se as pessoas chegam no horário. Estão percebendo? Jesus, quando... Eu vou terminar aqui e vou falar isso depois. Jesus, quando mexe aqui, ele mexeu aqui nas estruturas de Pedro, irmãos. A coisa... A gente só tendo essa conversa, esse relacionamento com Jesus, a gente vai sentir. Olha o verso 20. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo. Olha aqui agora, irmãos. Viu que aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, que aqui era João, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Verso 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus. Olha como é forte isso, irmãos. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Você lê ali mais para frente, vai falar que não era isso que Jesus queria dizer no verso 23 aqui, 24. Não era isso que ele estava querendo dizer. Que João iria viver até que ele viesse. Tá? Mas se Jesus quisesse que João vivesse até hoje, poderia ou não? O que Pedro tinha a ver com isso, irmãos? É mais ou menos isso. Segue-me tu, independentemente do que o outro faça. Ninguém está vindo fazer trabalho missionário, faça tu. Entendeu? Ninguém vem, não tem, faça você sozinho, não tem problema. Faça você. É isso que ele estava dizendo para Pedro. E sabe, irmãos, quando você termina João e você entra no livro de Atos, você vê exatamente o que Jesus fez no capítulo 21 de João. Aí você compreende o que ele fez aqui no capítulo 21 de João. É muito profundo isso aqui. A gente não consegue tanto. Tá? Esse capítulo 21 de João é muito. Tem muita coisa aqui que eu nem consigo entender, talvez. Mas quando você sai de João e entra em Atos, você vê exatamente isso, a ascensão de Jesus. E você vê no verso 8 de Atos 1: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ao falar isso aqui no verso 9, Jesus volta para si.
Você consegue imaginar esse momento na praia, aqui, esse momento na praia, e agora você consegue imaginar a igreja que surge em Atos? Consegue? Você consegue imaginar esse momento? O mestre morreu, vamos voltar a pescar, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar à nossa vida normal. E agora você vê em Atos, repartindo o pão de casa em casa, fazendo milagres, curando, pregando o Evangelho, pessoas se convertendo ao cristianismo. Dá para entender isso, irmãos? Sabe, irmãos? Talvez, hoje, a gente fala muito das virgens, né? Que eu falei também. Talvez nós estejamos todos dormindo. Mas talvez hoje, nós estejamos aqui cumprindo exatamente o capítulo 21 de Jó. Exatamente isso. Negando Jesus muitas vezes com nossas atitudes e ações, muitas vezes não aceitando o perdão dele, como Pedro aqui, ó, muitas vezes, reparando nos outros, como Pedro, dizendo, não, o que te importa se eu quero que ele viva? Segue-me você. Talvez tudo que está absorvendo nossa vida é isso, é horário para chegar no culto, é horário para chegar na escola sabatina, não tem mais isso, não faz mais aquilo, não tem mais esse jeito, o irmão não veio, o irmão faltou. Percebe o que está nos absorvendo, irmãos, como igreja? Vamos mudar o horário de culto para que a gente possa, que as pessoas possam vir mais cedo para a igreja, vir no horário. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos, perdidos como os discípulos. Completamente perdido como os discípulos aqui. Nós voltamos novamente para a praia, irmãos. Literalmente. De onde saímos nós voltamos. Assim como os discípulos. Sabe quanto que vai fazer diferença, irmãos? É esse momento de Atos. No verso 8. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a minha vida e a sua vida, nós teremos uma outra igreja. Nós teremos uma igreja que vai dar o alto clamor. Nós teremos uma igreja que vai pregar a mensagem dos últimos dias. Nós vamos ter essa igreja. Mas eu e você precisamos entender isso. Ter essa conversa real com Jesus, como aqui teve Pedro. Realmente aberta, como tivemos Pedro. Sem fantasias com Jesus. Converse sinceramente. Abra um coração sinceramente com Jesus. Como aqui. E entenda o que Jesus quer de mim e de você. E entenda que o mais importante de tudo que está acontecendo aqui, a nossa igreja, segue-me. O que te importa tudo isso acontecendo? O que você está incomodado com isso? Segue-me. Você sabe o que eu imagino esse segue-me agora? Busque o Espírito Santo na sua vida. Clame pelo derramamento do Espírito Santo em sua vida. Você está fazendo isso? Porque a promessa já foi dada. Olha, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E a gente pode até imaginar, olha só para você ver, por que em alguns locais parece que acontecem as coisas? Parece que as pessoas trabalham, dá resultado, por que em outros não? Pense nisso. Onde está o erro? É na obra, é na missão? É em Jesus que enviou, que nos chamou? Ou é em nós? Que talvez estejamos priorizando
passado em nossas vidas. Como os discípulos. Como os discípulos. Faça isso depois. Adentre. Termina aqui o João. Leia de novo esse capítulo. Entre aqui em Atos. E você compreenderá exatamente tudo isso. Falamos muito lá. Com os discípulos foi a chuva temporânea. Mas agora vai ser a chuva serôdia. A que vai terminar a obra. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu ou você, vamos receber? De verdade? Estamos buscando isso de verdade? Estamos trabalhando para que isso aconteça de verdade em nossas vidas? De verdade! Eu às vezes falo aqui assim, olha, se eu tivesse vivido o Evangelho na minha vida, esses 30 anos de igreja, vai fazer 30 anos no ano que vem, se eu tivesse vivido, eu já teria sido arrebatado numa nuvem, ou numa carruagem de fogo. Verdade, irmãos. Qualquer um de nós, se tivéssemos vivenciado o Evangelho de Cristo como Ele nos pediu, esse mundo não nos suportaria mais. Não teriam mais como a gente viver nesse mundo, irmãos. Teríamos que ser arrebatados mesmo. Mas por que isso não aconteceu? Porque eu não vivi, irmãos. Pouco se fala hoje de santificação na igreja. E quando fala, é extremista. É fanático. Pode ver para vocês verem. Percebe, irmãos? O que está acontecendo? Adequando a igreja para suprir as necessidades do homem. Que coisa! Deus teve que abrir mão para suprir a necessidade do homem. Incrível, né? Você está disposto a colocar sua vida em conformidade com a vontade de Deus a partir de hoje? Se você estiver, coloque no seu coração esse desejo. Clame ao Senhor para que isso possa tornar uma realidade na sua vida. E isso torne uma realidade na vida dessa igreja. E essa igreja realmente seja uma igreja missionária que leve esse evangelho a essa cidade e ao mundo. Através do seu verdadeiro testemunho. Faça isso. Sabe, meu querido, para você também que está nos assistindo nas redes sociais, talvez a sua vida seja uma vida bem conturbada, eu não sei, mas nesse momento clame ao Espírito Santo na sua vida, para que Ele abra o seu coração. Talvez você esteja angustiado, como os discípulos aqui, olha, sem entender nada do que está acontecendo na sua vida. Talvez você esteja assim. Mas João capítulo 8, 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Clame nesse momento na sua vida para que o Espírito Santo te ilumine para compreender a verdade que Ele quer na tua vida e aceite como Senhor e Salvador da sua vida. E eu tenho certeza que você terá uma vida plena de realizações, não para este mundo, mas para o reino dos céus. Nós aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia estamos de portas abertas, se você quiser nos fazer uma visita. Você sempre será bem-vindo. Venha junto conosco compartilhar a breve volta de Jesus. E para vocês aqui, irmãos, tenha essa conversa com Jesus. Abra verdadeiramente o coração para Jesus. E sabe, irmãos, não queira que Deus mude para que você possa continuar na igreja. Mude a sua vida, o seu jeito de ser,
para que você possa verdadeiramente fazer parte daqueles que herdarão o reino. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.